Querido, como nós estamos falando, isso é fé. Tudo é possível ao que crer. E nós começamos falando sobre fé, depois a gente começou falando sobre essa jornada de fé com Jesus. E a gente começou falando algumas coisas sobre o ensinamento de Jesus. Jesus não é uma religião. As pessoas interpretam o poder de Jesus, o nome de Jesus, e conecta ele com uma religião. Na verdade, não é. E o que é religião? A Bíblia diz que religião é aquilo que liga o homem, a criação, a Deus. Então, na verdade, Jesus foi justamente um conector que veio nos ligar ao Pai, a essência daquilo que de fato você e eu somos. A gente sabe muito bem que a enfermidade, ela não vem de Deus. As situações que a gente vê de insegurança, de medo, de tantas coisas nessa sociedade, não é Deus que lançou. Mas Marcos, eu escuto uma pessoa, às vezes na mídia, na internet ou no Instagram, falando que Deus fez isso. Não, querido, Deus não fez. Deus é bom. Você pode dizer isso comigo? Deus é bom. Agora, quando o pecado entrou na humanidade, entrou juntamente com o pecado, as ações das trevas, entrou toda essa mazela de doenças, de insegurança, de caos. Porque a Bíblia diz que Satanás veio para justamente fazer isso, está lá em João 10:10. E na jornada da fé a gente está aprendendo com Jesus, e hoje a gente crê que a gente vai concluir, que nos seus ensinamentos, se a gente só seguir o que ele falou para os seus discípulos, Pedro estava lá lançando a rede, Jesus falou: segue-me, e eu te farei pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus, e assim sucessivamente. Levi, ou Mateus, estava lá cobrando impostos, era um funcionário público, estava lá fazendo a cobrança lá dos DARFs, dos GPS da vida, das tributações que a gente conhece muito bem como cidadão brasileiro, e Deus, através de Jesus, chega para ele e fala assim: olha, venha. E a Bíblia diz que Mateus começou a seguir Jesus. E é isso que nesse ano a gente vai tratar e vai falar. Se você segue a Jesus, tudo que Jesus tem já é seu. Saúde, salvação, vida plena, uma vida abundante, tudo que é de Jesus é seu. E se Ele nos deixou um testamento, por isso que a gente carrega, e defende como a Igreja da Nova Aliança o Novo Testamento. Marcos, e o Antigo? O Antigo, eu tenho dito para você, é sombra. Você deve se ater e se deter ao Novo Testamento. E por que isso, Marcos? Porque eu sei que você hoje tem uma vida corrida demais, Você tem muita coisa, O mundo está acelerado. E para você ganhar tempo, você precisa se concentrar naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus pediu aos apóstolos para nos orientar. E tudo isso está lá, você já sabe, está na Bíblia, no Novo Testamento. E eu já disse para você, a sua leitura tem que começar por João. Marcos, mas não começa o Novo Testamento falando por Mateus? Sim, mas Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram para aquele povo que estava lá com Jesus. Um escreveu para o judeu, outro escreveu para o grego, outro escreveu para o romano. Que você lembra, a história diz que Jesus nasceu sobre o domínio do Império Romano. Roma comandava todo mundo que nós não conhecemos, nós vivemos e conhecemos através da história, Então, Marcos teve essa visão, de escrever para os gregos. Lucas escreveu
Mateus escreveu para os judeus, né? E Lucas escreveu para o grego e Marcos para os romanos. E João escreveu para você e para mim. Esse João é o último apóstolo, segundo a tradição, que faleceu. Ele é chamado do apóstolo do amor. E aí você vê essa conexão dele com Cristo tão intensa, que na medida que você e eu vamos prosseguindo e caminhando com Jesus, a gente vai entendendo o plano de Deus para a nossa vida, para a vida do nosso semelhante e para aqueles que Deus tem colocado na nossa vida, para que a gente seja o exemplo, seja um agente transformador de cura, de libertação, de transformação. E isso é um processo. Isso vai acontecendo em toda a nossa trajetória de vida. Isso não acaba. E nós, através da nossa vida pessoal, das nossas ações, a gente vai falando de quem é Jesus. O que Jesus fez em nós. O que Jesus tem o poder de fazer. Olha, a Cláudia hoje aqui, ela é testemunha viva de que Jesus continua curando. Então você não precisa temer a enfermidade. Você precisa sim, né, fazer como a Cláudia, seguir o protocolo, procurar. A Bíblia diz também que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então você precisa, né, ir ao cardiologista, ir ao urologista, ir ao, sei lá, né, são tantos especialistas. Mas você precisa ir lá fazer as suas avaliações para ver como é que está o corpo. E você já sabe que você é trino, né? Você é espírito que está aqui dentro desse corpo. Você tem uma alma e você habita nesse corpo. E esse corpo aqui ele precisa estar muito saudável, porque você é testemunha viva de quem é Deus enquanto você está aqui nessa terra. E Deus colocou a medicina, Deus colocou essas pessoas para nos ajudar a manter bem o nosso corpo. Um dia desse eu compartilhei num Rios, né, uma pessoa mostrando como as pessoas da época do meu pai, com 60 anos, andavam, né? Andavam encurvadas, andavam com o rosto todo empreguiado, né? 60 nada, 40 anos já estava assim, né? E aí mostrou, né, a nossa nova geração com 60, com 70. Eu disse, né, que o Irã precisa mudar, né? Porque os idosos precisam sair dos 60 anos. Porque tem idoso com 60 anos, você fala assim, né? Rosto lisinho, né? Fazendo caminhada ainda, pulando, dançando, né? Não pode estar nesse grupo, não, né? Tem que dar um upgrade aí e aumentar a idade, né? A gente está tendo muita vida pela frente. E o que é isso, gente? Né? É qualidade de vida. E Jesus quer que você tenha isso como cristão. Caminhando, a gente falou que você e eu, quando fomos chamados por Jesus, né, a gente precisa compreender quem Ele é, reconhecendo Ele. E Ele fala com a gente. Jesus fala com a gente como falou com a Cláudia. Mas o que Jesus fez com a Cláudia, né, é algo importante. Ele falou pessoalmente com ela. Mas Jesus tem uma forma de falar com todos nós. Eu nunca tive essa experiência que a Cláudia teve, né, de ouvir Jesus falando diretamente com ela. Mas Jesus sabia qual era a dor que ela estava sentindo, a pressão que ela estava sentindo. Então Ele quis tratá-la pessoalmente. Mas Jesus deixou algo fundamental para falar com todos nós. E não é diferente da forma que Ele falou com a Cláudia, através da sua palavra. Ele deixou a palavra, né? E Ele, como a palavra, Ele fala com você, Ele fala comigo. E a gente precisa escutar o que Ele quer falar para a gente. Ele fala sobre casamento, Ele fala sobre família, Ele fala sobre vida, Ele fala sobre saúde, Ele fala sobre negócios, Ele fala com você e comigo a respeito de tudo. E a gente tem na Bíblia todas as respostas que a gente precisa.
E todas essas respostas estão inseridas, como nós somos o povo da nova aliança, essas respostas estão explícitas, não estão ocultas, elas estão explícitas na nova aliança, e a nova aliança tem um novo testamento. Por que eu te falo tanto sobre isso? É porque a igreja, ela tem uma dificuldade em separar as estações. E a gente precisa entender em que estação nós estamos vivendo. Nós estamos no tempo da nova aliança. Você precisa dizer e internalizar isso comigo. Você pode... mas Marcos, achei tão bonita a história de Elias. Eu ouvi aqui numa quinta-feira você falando da história do profeta Isaías. Também muito bonita. Legal. Mas tudo que eu linko lá no Antigo Testamento, eu preciso fazer uma associação com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. E tudo que está lá precisa revelar o que Ele já fez por nós, que está inserido no Novo Testamento. Então, falando assim, o que a antiga aliança tem? O que o Velho Testamento, o Antigo Testamento tem? Mensagens específicas para um povo. Você lembra quem é o povo? Diga comigo, o povo judeu. 90% daquilo que está ali inserido é uma mensagem para eles. De quê? De arrependimento, de promessa, de cura, de restauração, de salvação, de libertação. Mas Marcos, também lá tem profecias falando de Jesus? Tem. E quando eu preguei aqui na quinta-feira, falando para você, na primeira quinta-feira, sobre o profeta messiânico, que é o profeta Isaías, 90% das profecias que estão lá apontam para o nascimento de Jesus. E todas elas já se cumpriram? Nem todas. Porque também no Antigo Testamento existe a mensagem da volta de Jesus, existe uma mensagem para o processo da escatologia, onde o povo de Israel reinará com a igreja do Senhor, mas isso é para uma outra etapa, um outro estudo. Mas a gente precisa entender, e a gente precisa compreender, e decidir seguir a Cristo. Se você segue a Jesus, você não vai ter problema. E quando eu tiver que perguntar alguma coisa, Marcos, pergunte a Jesus e Ele vai te responder. Ele poderá te responder através da palavra, através de um encontro real seu com Ele, ou com um mensageiro, como diz Hebreus capítulo 1, um anjo que Ele determina para chegar até você. Mas de uma forma simples e prática, Jesus vai falar com você através da sua palavra. Por isso que nós precisamos ter consciência do que está na palavra de Deus. E Jesus, quando te chamou, Ele te chamou individualmente. E esse é o ponto de partida do seu relacionamento. Você ouviu aqui a Cláudia? Ela falou, eu seguia Jesus, eu estava na igreja, mas eu não tinha Oi, alguém falou aqui, fala alto. Relacionamento. Talvez você esteja aí se enquadrando nessa palavra que a Cláudia deu, não é? Pois é. Aí você pode perguntar assim, né? Mas ela teve um encontro com Deus e um relacionamento que mudou a sua história. Pois é, e é isso que Deus quer fazer com todos nós, gente. Que a gente tenha relacionamento íntimo com Ele, sabendo que Ele é real, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades, que a gente não precisa ficar instável como cristão, a gente precisa ter uma vida, sabe, linear, sabendo que com Deus
eu não vou naufragar. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos ter esse relacionamento. E relacionamento fala de conhecimento, fala de intimidade. E é justamente o ano do discipulado para que você tenha mais intimidade com Deus. A Bíblia diz, em uma mensagem profética lá na Antiga Aliança, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E como eu vou fazer isso? Como você vai fazer isso? Tendo relacionamento. E aí ele deixou a ferramenta para você ter relacionamento, para você entender aquilo que Deus sonha com você, está na Bíblia. Então você vai começar lendo lá João, você vai ver como você é inspirado a amar. Amar aqueles que não te compreendem, amar o bom, o ruim, a todas as pessoas, tendo um olhar de Cristo para toda essa humanidade que a gente conhece. E aí a gente vai aprendendo com Jesus a chegar nesse ápice, porque o ápice do cristianismo é sermos semelhantes a Jesus. E o amor de Jesus foi tão profundo por nós, que Ele se entregou por toda a humanidade, indo a um sacrifício de cruz. Tudo isso aconteceu quando você e eu ouvimos, e é importante, como o pastor Márcio falou aqui, você falar. A casa de paz é justamente essa mensagem para você falar da paz, falar que Jesus faz uma transformação. Essa palavra é uma palavra do evangeliquez, né? Mas uma transformação de dentro para fora. A pessoa não vai mudar o seu rosto, mas ela vai mudar internamente. E a Bíblia diz que quando você e eu falamos de Jesus, ela tem uma mudança de mente, que é justamente essa palavra aqui, ó, arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude, uma transformação total, de dentro para fora, onde as pessoas agora terão uma atitude diferente. Por quê? Porque reconheceram que antes de Jesus entrar na sua vida, elas estavam presas ao pecado. Elas precisavam conhecer esse arrependimento sincero e experimentar uma vida agora com Jesus dentro do seu ser. Jesus, agora dentro de nós, é Ele quem faz essa mudança na sua vida. Se eu perguntasse a você quem era você há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, antes de Jesus, você poderia dizer coisas assim que ia quase que fazer meus cabelos aqui ficar arrepiado, mas você agora foi transformado de dentro para fora com o poder do Evangelho. E se você foi transformado, você pode dizer amém por isso. Glória a Deus. O pastor Márcio disse que na família dele, toda a família tinha uma crença que não era a crença correta. Mas quando Jesus entrou, Jesus libertou, Jesus transformou, Jesus trouxe vida abundante e Ele foi esse agente de transformação na sua casa. Com isso, você é convidado agora a morrer. O Evangelho é morte. Sabia disso? E aí nós somos convidados a passar pelo batismo nas águas. O que você... Quantos aqui já se batizaram? Não sei se você, quando se batizou, você aprendeu isso, mas o batismo é morte. Morte para quê, Marcos? Para quem eu era. Mas também no batismo eu tenho uma outra figura, uma ressurreição, para eu apontar quem eu sou. Eu morro para o pecado, mas eu vou renascer para uma vida transformadora através do batismo. E uma transformação plena que só Jesus pode dar. Por isso que ele disse, arrependei-vos e convertei-vos. Jesus começa dizendo no seu sermão, né? Para que os vossos pecados sejam perdoados, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim
Ele orientou os seus discípulos. E assim a gente sempre convida você que já entendeu o plano da salvação, que já nasceu de novo, a dar esse passo de fé, aonde você vai sepultar quem era o velho Marcos, para que através da sua saída daquele tanque ali, você possa entender que você está saindo um novo homem, uma nova criatura, aonde as coisas velhas morreram, e eis que tudo se faz novo, quando você sai daquelas águas para viver em novidade de vida. Esse é o objetivo, quando a gente convida os que nasceram do Evangelho a se batizar nas águas, para que essa transformação que é progressiva, e na teologia a gente chama ela de santificação, seja constante. E como ela vai sendo constante? Com o relacionamento, com a sua intimidade, né? Com o seu desenvolvimento, com a sua resposta, né? Você entende agora que de manhã, quando você acorda, o que você faz? Ah, Marcos, eu pentei o cabelo, eu vou lavar a minha boca. Eu não, eu levanto, sento na minha beira da cama e eu falo assim: graças te dou, Senhor, pelo dia que o Senhor está me dando. Graças te dou pela vida. Eu quero ajudar e ser o que o Senhor sonhou para mim nesse dia. E aí depois eu vou fazer, né, a minha higiene pessoal lá, de pentear cabelo, escovar os dentes, tomar o café da manhã. E quando eu estou na mesa, não importa se eu estou com uma mesa com muitas coisas ou com uma coisinha básica, como um pão com manteiga e um café que eu amo, eu dou graças ao Senhor. Porque na oração do Pai Nosso Ele nos ensina, né, que nós devemos dar graças pelo alimento que chega na nossa mesa, né? E aí a gente entende que tudo que a gente vai fazer naquele novo dia tem um objetivo central: glorificar Jesus através de nós. Através da sua vida, você ser uma expressão viva de quem é Jesus. Você pode dizer amém? E aí é um processo. A gente falou para você que, como no ano do discipulado, a gente está aqui fundamentando. Lembra quando... Quantos aqui são casados? Legal. Quantos... Pode abaixar a mão. Quantos aqui têm filhos? Já diminuiu a mão, né? Mas tem irmãos, tem primo, né? Tem bebê em casa. E o processo do bebê, né, é interessante. A criança começa, né, pequenininha, sai da maternidade lá com a mãe, já começa a buscar alimento, né? E ela chora para que aquele alimento chegue até ela. E a mãe rapidamente supre a necessidade do filho com alimento, que é o leite materno. Assim somos nós. No novo nascimento a gente tem fome, e a gente precisa no fundamento crescer, e esse crescimento é um processo. Como uma criança, você nasceu agora, como nova criatura. Mas esse processo precisa ser desenvolvido, precisa ser crescente. E como eu vou conhecer, crescer e ter esse desenvolvimento? Me fundamentando nas doutrinas, nas disciplinas que me farão mais parecido com Jesus. Por isso que a gente convida você nesse ano de discipulado a você tirar pelo menos todos os dias 5 minutos para você orar pela manhã, falar com o seu pai, ler uma porção da palavra de Deus e receber a revelação e a direção para a sua vida. A gente tem te ensinado a buscar o batismo no Espírito Santo. E a gente já disse, isso você pede não à igreja, você pede a Jesus. E para que você vai falar em línguas? Porque as línguas estranhas é o idioma do céu. E você precisa se comunicar com o céu e trazer o céu para a terra.
E Paulo nos orienta, como a igreja neotestamentária, a falarmos em línguas o máximo de tempo que a gente possa fazer no nosso dia a dia. Estou sozinho, ao invés de ficar me distraindo no Instagram, me distraindo no Facebook, me preocupando com as coisas da vida, eu vou estar falando em línguas. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo e fala de coisas que você e eu não sabemos, mas o Espírito, que é eterno, que habita em vocês, sabe do seu início, meio e eternidade, ele está produzindo em você essa fundamentação. Já disse também que você não precisa estar emocionado para falar em línguas. Como eu estou falando aqui com você, nesses nossos estudos, você também vai falar com Deus. Sentiu um arrepio para falar? Não. Mas por que você está falando? Eu estou falando porque a língua é minha, a língua é sua. Quem te deu foi Deus. E se Ele te deu, é igual aprender a andar de bicicleta. Quem aprendeu a andar de bicicleta, ficou 5 anos sem andar de bicicleta. Depois essa pessoa vai andar de bicicleta? Vai, porque nunca mais esquece. Aprendeu a nadar, vai esquecer? Não. Pode não ter um rio, pode não ter uma piscina onde você está, mas você nunca mais vai esquecer. A mesma coisa, por isso que nós precisamos estar conectados com o céu e trazer o céu para a terra. Porque a terra vai querer te oprimir. A terra e esse sistema vai querer trazer você para o mundo dela. E o mundo dela, o que diz? Jaz no maligno. Por isso que a gente vê crente estressado, ansioso, preocupado com dinheiro, preocupado com as coisas da vida, preocupado com o filho. Por quê? Porque está entrando na vibe da terra. Se você entrar na vibe da terra, tu vai voltar ao processo antigo. E você quer viver o processo antigo? De estresse, de pressão, de opressão, de doença? Não, eu não quero. Então eu vou me conectar com o céu, porque eu sou do céu. Eu só estou temporariamente na terra. Você pode declarar isso com seus lábios: eu sou do céu, só estou temporariamente na terra. E a gente precisa ter essa clareza, porque senão a gente é enganado. Se as Escrituras são o poder de Deus, e a Bíblia diz isso e eu creio nela, eu não posso, como crente, ficar enganado. Eu preciso entender isso. E o fundamento é fundamental. Não, ficou meio redundante, né? Mas é fundamental para você crescer. E você vai responder com disciplinas, né? E aí a gente tem tanta coisa, tanta ferramenta, EBD, Sou Nova Vida, Avance, tantas coisas para motivar você nessa disciplina de prática. E aí Deus quer que você chegue aqui, ó. Cheguei aqui, Marcos, alcancei estabilidade? Não. Como eu disse para você, é uma vida de perseverança. E aquele que perseverar até o fim. Quando é meu fim? Nessa terra. O dia que Jesus Cristo vai voltar, ou nós seremos arrebatados, ou o dia que você e eu estaremos descansando, aguardando a nossa vida, que Ele já estabeleceu na eternidade. Porque crente não morre, diga aleluia. Crente não morre, crente descansa. A Bíblia diz que o teu espírito foi descansar. Se você partiu, está lá descansando com o Senhor. No dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, a Bíblia diz, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E se for hoje, diga glória a Deus. Seria bom demais, né? Os vivos serão transformados, semelhante ao corpo de Cristo, para viver eternamente
com o Senhor. Essas são promessas do Novo Testamento, da nova aliança para a gente. E aí a gente persevera, e como a Cláudia disse, mesmo diante de tantas situações, a gente é fiel. Fiel no tempo, fiel no comportamento, fiel nas ações, fiel nos cultos, fiel. E a Bíblia diz: sede fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. Tem crente que ele fala assim, né? Pô, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, vai, começa, sabe? É só começar, seja fiel no pouco. Entra pela porta que Deus está abrindo. Porque às vezes a gente tem um conceito tão maximizado, que aí se a gente não começa pelo mínimo, a gente fica no máximo e aí acaba fazendo o quê? Nada. Né? Acaba não fazendo nada. E aí fica só engordando. Você já ouviu ovelha gorda no pasto quando como é que é o nome do cara que cuida da ovelha? O pastor chega na ovelha, o que ela faz? Vou te mostrar, ela está assim, ó. Toda entrevada. Ela não consegue dar um passo. Ela está cheia de quê? De quê? De lã. E aí o pastor faz o quê com aquela ovelha toda obesa? Ele faz o quê? Tosa. Aí ele começa a tosar a perninha. Aí ela, funciona. Aí depois tosa a outra. Ela, funciona. Aí tosa os braços. Ele, funciona. Quando tosa o corpo todo, a ovelha sai disparado. Fala, oi, estou viva. Mas tem muita gente que está na casa de Deus igual essa ovelha encruada, gorda, com pelo todo, né, encruado lá. No ano do discipulado você vai ser tosado. Fala isso pro teu irmão, tu tem que tosar aí teu pelo. Gente do céu. Deus não quer que você fique gordo não, cara. Se o Evangelho diz que é dando que se recebe, eu preciso estar sempre, tosando o pelo, para eu não ficar obeso, sabe? E tendo quase que uma confusão, né? Já viu quando a gente come demais, né? Fica aquela confusão na barriga, todo pesado, Pois é, Deus não quer isso com você. No ano do discipulado você precisa entender que é melhor dar do que receber. Que é dando que você vai receber. Olha só, a visão do reino. Marcos, mas eu não sou perfeito. Querida, fala para duas pessoas aí. Você nunca será perfeito aqui na terra. Fala isso para ele aí. Essa é uma mentira do inferno. Não, eu preciso primeiro estar pronto. Sabe, se eu não estiver pronto, eu não vou passar no batismo. Mentira do inferno. Se eu não estiver pronto, eu não vou trabalhar em nenhum ministério. Mentira do inferno. E o inferno fazendo isso, você só está engordando. Aí fica tendo uma visão periférica, igual a da galinha, né? Não consegue ter uma visão frontal. Por quê? Porque está tão gordo que o pescoço não mexe. E aí fica ciscando na horizontal. Tem um livro que eu quero indicar para você, A Águia e a Galinha, do pastor, da igreja de Getsemane, Jorge Linhares. Obrigado, meus universitários. Jorge Linhares, é um livrinho assim, 20 folhas. Mas você vai entender que Deus não te chamou para não ser outra coisa senão águia. E a águia tem uma visão frontal para estar conectada com o céu e trazer o céu para a terra. Tiago 1, 2, 4 nos encoraja a considerar as provações como alegria, sabendo que elas produzem perseverança e maturidade. Uau! Nossa fidelidade em tempos difíceis é um testemunho poderoso do amor de Deus.
E aí, gente, a gente precisa usar essa escadinha aqui, ó. Você viu onde está a base? Número 4. Então Deus quer que você seja o quarto? Não, Deus quer que você seja o primeiro. Mas tudo tem um fundamento. Você começa com fidelidade, com autocontrole. E aí você vai se tornando diariamente uma pessoa paciente, bondosa, alegre, cheia de paz. Cristão é aquele cara de boa, está sempre rindo, está sempre de bem com a vida. Sexta-feira eu estava comemorando meus 32 anos com a minha esposa. Minha esposa fez uma observação que me chamou a atenção. Ela falou: olha aquela mesa. Tinha um pai, uma esposa, 2 filhos e um casal de idosos. Gente, desculpa, mas o casal do idoso não conseguiu ver nada bom na pousada. Não conseguiu ver a comida que foi maravilhosa. Não conseguiu ver as pessoas que estavam servindo, que eram maravilhosas. Não conseguiu ver nada de bom. Ela sempre estava olhando o lado ruim. Aí você pode dizer: mas não é só idoso que faz isso não, eu também faço. Eu sou rabugento, eu reclamo mesmo, eu quero meus direitos. Mas, gente, como é bom a gente ter alegria. Como é bom a gente estar num lugar transmitindo paz. Eu não vou dizer para você, se eu fosse o garçom, eu tinha botado um sal naquele café daquela senhora. Ô mulher rabugenta, né? Já que está reclamando, vai tomar um café com sal, não vai tomar com açúcar não. Mas o cara era tão de boa, que ainda ficava perguntando a ela: será que é mais alguma coisa? O que eu posso fazer para servir a senhora? O que a casa pode dar para a senhora de melhor aqui? Eu bati palma para aquele rapaz. Falei: uau! E nós temos que ser como esse rapaz. A Bíblia diz que nós somos os garçons de Jesus. Você pode dizer amém? A Bíblia nos chama de mordomo. O mordomo é o garçom. É aquele que serve e dar aquilo que não é dele. Aquilo que é de alguém, que é de Jesus. E a gente precisa ter essa vibe, sabe? As pessoas precisam olhar para a gente e ver em nós essa alegria. Ver em nós essa paz. Ver em nós essas atitudes que estão em Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Você pode dizer amém por isso? Então, vamos reproduzir aquilo que vem de Jesus, que é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso adianta. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que nesse ano você possa pedir ao Senhor, além de todas as disciplinas que você tem tido com Ele, que você seja a expressão do amor de Deus, para impactar os nossos vizinhos, os nossos irmãos. João nos ensina, em João 15, de 1 a 8, que nós precisamos permanecer nele, produzimos assim frutos. E esses frutos são evidências visíveis de nossa intimidade com Deus e de nossa maturidade espiritual crescente. Como eu disse, você não vai estar nunca pronto, você está em crescimento. Talvez você tenha um acidente aqui hoje, talvez agora você vai pegar um ônibus ou vai no mercado e vai reclamar da fila, e aí você vai lembrar de mim, vai falar assim: eu tenho que parar de reclamar e começar a agradecer. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Seu governador, você deve dar graças por ele. Seu prefeito, dar graças por ele. Mas eu não concordo com a política dele, eu não concordo com o partido dele. Aí é uma outra questão, mas você, como filho de Deus, deve em tudo dar graças. Seu presidente, dar graças.
porque a Bíblia diz que não vem governante que não seja com permissão do Pai. E nós devemos dar graças e orar para que o nosso país tenha paz. Viva em paz, para que com a paz de Cristo nós possamos contagiar a todas as pessoas. O amor, gente, quebra qualquer jugo. O amor dissipa qualquer trevas. Continue nesse processo. Eu sei que é difícil. Eu sei que de vez em quando a gente é tentado a voltar a ser o Marco rabugento. Eu já fui rabugento. Eu já fui reclamão. Mas estou me tolindo, porque sei que esse novo Marcos, ele deve ser um cara alegre. Um cara com uma vibe para cima. Um cara que ama as pessoas. Um cara que tem empatia. Um cara que tem Jesus dentro do seu coração. E quem tem Jesus é uma pessoa que ama. Você tem Jesus? Então levante aí. Diga: eu vou amar meus vizinhos. Marcos, você não sabe como é que é o meu. Não quero saber, mas ame. Ele vai melhorar, né? Eu vou amar meu patrão. Você pode dizer amém? Porque é ele quem paga as suas contas e te dá o seu salário. Eu vou amar meu Brasil. Você pode dizer amém? A gente é igual, sabe? Deixa pra lá, né? Mas a gente valoriza tanto a comida do outro, quando a nossa é tão maravilhosa. A gente valoriza tanto a terra do outro, quanto a nossa é uma terra abençoada por Deus. A gente valoriza mais a casa do outro, quanto a nossa é uma casa que tem paz, que tem Jesus, que tem a bênção de Deus. Então valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize o seu marido, valorize tudo que Deus tem colocado nas suas mãos, e você vai ver a superabundante graça dele vindo sobre a sua vida. Recebeu o seu salário? Dê graças ao Senhor, fala para que Ele prospere você. Recebeu uma bênção? Dê graças ao Senhor. Está passando por qualquer situação? Em tudo, dai graça, porque dando graça, a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Vamos reclamar menos e dar mais graça, porque a vida é bela, as pessoas são belas, e nós, como igreja, precisamos ajudar os nossos patrícios a ser gente boa, como você e eu somos. Que Deus te abençoe, que você possa sair desse lugar entendendo que é melhor amar, é melhor dar do que receber.